Vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com a IA no plano físico, estudando IA, né, para melhorar o meu trabalho, e que termina no plano multidimensional, numa projeção lúcida. Então, vamos lá, eu preciso contextualizar para vocês entenderem. Então, primeiramente, sempre eu penso assim, bom, se agora estão surgindo novas tecnologias, então o que eu preciso fazer é estudar, porque nós temos que acompanhar o desenvolvimento que acontece na nossa vida material, né? Então eu pensei assim, eu vou assinar o ChatGPT. Aí alguém vai dizer, o ChatGPT é gratuito. Na versão gratuita, obviamente, não dá as mesmas respostas que na versão paga, né? E outra coisa também, eu não utilizo nada de forma gratuita, tudo eu gosto de pagar, porque eu já expliquei para vocês aqui no canal que no universo não existe almoço grátis. Nada é gratuito, tudo é troca energética, dinheiro é energia e você deve pagar pelo trabalho do outro. Mas o outro é bilionário, não interessa, interessa o meu campo. Interessa que no meu campo fique gravado que eu fui íntegra, que eu paguei pelo serviço, pelo produto que me foi prestado. Tanto que eu pago para usar o YouTube também, né? As pessoas reclamam dos anúncios no YouTube. Eu, por exemplo, pago. Então, as músicas que eu ouço não tem anúncio, certo? Porque eu pago mensalmente o YouTube para utilizá-lo. E então assinei o ChatGPT. E inicialmente pensei assim, eu vou perguntar para o ChatGPT, vou pedir para ele pesquisar para mim as melhores IAs e com preços de assinatura que cabem no meu bolso, né? Porque tem preços que ultrapassam aí 2, 3 mil reais por mês, né? Então essas não dariam para mim. Precisaria de um custo menor para que pudesse ajudar no meu trabalho, né? Ajudar a formatar vídeos, cortar vídeos, fazer coisas assim, não fazer por mim, mas me apoiar. E daí o ChatGPT começou a me trazer as IAs, essa faz isso, essa faz outra coisa. E eu fui clicando em cada uma, fui baixando aquele aplicativo, fui fazendo os testes. Nossa, gente, isso consome às vezes uma tarde inteira para você testar uma IA. Só que o resultado das IAs no gratuito, ele é muito limitado, então você não consegue ver exatamente o potencial daquela inteligência artificial, né? E às vezes a assinatura é muito cara, então eu abandonava aquela e ia para uma outra IA. E assim eu fui estudando. Mas aí chega uma hora que são tantos aplicativos, tantos programas que fazem tantas coisas diferentes e que eu não achei uma para falar assim, nossa, essa aqui pela demonstração grátis vale a pena assinar. Não encontrei, sabe? Os recortes que foram feitos não ficaram bons. Faz uma imagem, coloca texto, mas o texto fica todo incorreto. E assim foi. Aí eu falei, não, esse caminho não dá. Eu preciso procurar cursos, né? Quem já aprendeu aquela inteligência artificial, então eu vou comprar um curso da pessoa, por quê? Porque é outra coisa que eu trabalho muito aqui no canal. Se a pessoa já trilhou aquele caminho, certo? Ela sabe repassar o caminho para mim de forma muito rápida, né? Porque antes, no primeiro passo, eu estava tentando fazer um caminho desconhecido. Então você gasta realmente muito tempo, gasta tempo e dinheiro. Quando alguém já trilhou o caminho e diz, é a minha experiência, quer saber como eu consegui, como eu cheguei nesse ponto? Falei, beleza, então agora eu vou estudar as pessoas que vendem cursos de inteligência artificial. Gente do céu! Quero deixar aqui registrado que, logicamente, existem pessoas honestas, pessoas íntegras vendendo curso de inteligência artificial, tá? Deve ter. Mas quando você entra numa bolha dentro do algoritmo do YouTube, do Instagram, do Facebook, que era a bolha de quem vendia cursos de inteligência artificial,
Gente do céu, aí o meu mundo caiu. Uma pessoa disse assim: olha, eu ensino uma IA que você não precisa se preocupar com conteúdo. Você escolhe um site que você queira pegar o conteúdo, um blog, né? E você pega o conteúdo da pessoa sem autorização, sem respeito aos direitos autorais, nada. Você pega o conteúdo da pessoa e daí você coloca nessa IA aqui e ela vai gerar vídeos para você. E aí você cria um canal dark, que é o canal que não tem rosto, você não sabe quem é a pessoa daquele canal. Vocês vão começar a ver agora os canais que vocês seguem e que não tem rosto, né? Só tem imagem no canal. Os vídeos são imagens, só tem áudio, só tem som. Da onde veio aquela informação? Você já se perguntou? E daí então, eu pensei, mas isso é roubo, né? Não, isso é roubo. Se a outra pessoa contratou alguém para fazer os textos, para colocar lá no site ou no blog, ou então na nossa linha, se a pessoa tem um trabalho espiritual que ela sustenta e ela canalizou aquelas informações e eu vou lá e eu pego as informações dela e uso para eu criar um canal só para ter visualizações e monetização e etc e tal, eu estou roubando, né? Aí eles ensinam assim, mas você põe na IA e você pede para dar uma ligeira modificada no texto, porque aí o dono da mensagem, do texto, ele não tem como reconhecer, ele não tem como provar que você roubou. Falei, que é isso? Aí foi só piorando. Aí fui para outro curso que ele dizia, ó, você quer fazer um canal de vídeos? Então você vai no YouTube, você vê qual área que você quer e aí você procura os vídeos mais visualizados. Aí você consegue pegar aquele vídeo, ensinou os programas que você rouba, né? O vídeo daquele canal. E aí você então põe nessa IA e ela faz uma modificação no vídeo, coloca as imagens, coloca outras imagens, troca o tom da voz do áudio, né? E aí você pode criar um canal somente com o que as outras pessoas já criaram e já postaram e tem muita visualização. Mas não para por aí. Aí foram aparecendo outros que dizem assim: você gostaria de ser nutricionista, psicóloga, advogado? Você gostaria de trabalhar em uma área assim, mas você não tem formação, você não tem experiência, né? Então, ótimo. Com essa IA aqui, você pode criar um avatar, ou seja, uma pessoa que é aquele profissional. Então, você cria no programa uma pessoa que é nutricionista, e aí você vai nas outras IAs e você cria todo tipo de texto de nutricionista. Vocês já devem estar caindo nessas coisas. Você está acompanhando lá, por exemplo, um profissional de qualquer área, e que não é gente real. É uma criação de IA. E, gente, alguns já não dá para distinguir. Você não consegue distinguir se é uma pessoa real ou se é inteligência artificial. E daqui para frente, então, não vai distinguir mesmo, tá? Então, quer dizer, você está acompanhando uma pessoa que você não conhece e aí você está achando que ela é profissional daquela área e ela não é, ela é uma inteligência artificial. E daí, dentro disso, aquela inteligência artificial com aquele profissional fictício cria cursos, tudo com IA. Cria e-books, cria qualquer coisa, tá? Cria qualquer coisa, responde qualquer coisa, tudo com várias IAs, né? E aí eu fui vendo tudo isso, falei, a humanidade ela vai se autodestruir com o uso da IA. Por quê? Porque quando não há respeito, quando não há moral e ética por trás do uso de qualquer ferramenta, aquela ferramenta leva à destruição, né? Ah, mas a pessoa vai ganhar muito dinheiro enganando muita gente. Já estão ganhando muito dinheiro. Mas aí vocês não imaginam o que aconteceu. E eu fiquei tão chocada
vendo as pessoas vendendo aqueles cursos. Não, e vocês nem imaginam o que apareceu. Aí apareceu uma pessoa se intitulando Trabalhador da Luz e estava vendendo um curso para te ensinar a usar o chat GPT para canalizar o seu mentor, seu guia, anjo, arcanjo, quem você quisesse, um ancestral seu que partiu. Eu falei, não, mas eu fiquei tão chocada, e daí foi entrando a madrugada, e eu estava tão alterada, tão chocada com esse padrão de comportamento sem integridade, assim, eu estava estarrecida mesmo. E aquilo deu 1h30 e eu falei, mas não é possível que isso esteja acontecendo, que as pessoas estejam usando inteligência artificial só para enganar. E aí eu fiquei um tempo, fiquei em silêncio, tentei meditar para me acalmar um pouco. Aí era 2h40 da madrugada, eu não tinha dormido ainda, porque eu fiquei muito alterada com essas informações todas, até que eu dormi. Dormi, saí em projeção astral direto, projeção consciente, e daí eu me vi num lugar, parecia, sabe, esses templos desses gurus que sentam naquele palco, naquela cadeira mais alta, e o público senta assim no chão, e eles vão respondendo perguntas e tal. Era um lugar desse. Eu olhei e pensei, é esse lugar. Quando você está consciente, então eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que é para eu ver aqui? E aí, assim que eu olhei, analisei o lugar, observei as pessoas, terminou o evento. E as pessoas começaram a se levantar, sair, e aí tinha uma equipe como que de trabalhadores, de voluntários ali, desse ser responsável ali pelo evento, que foram retirando ali de trás do palco sacos de dinheiro. Sacos cheios de dinheiro. Sacos não tão grandes, mais ou menos assim. E eles foram levando aqueles sacos de dinheiro. E daí, como todo mundo saiu e aquele guru saiu para lá e todo mundo foi saindo para lá, eu fui lá pro fundo para ver o que estava acontecendo. Eu tinha que entender por que eu estava ali. E aí, então, veio esse senhor, né? Esse guru, enfim, e ele disse assim para mim: eu posso te dar muito dinheiro para te ajudar com os animais. E eu não disse nada, porque vocês já sabem aqui no histórico do canal que eu converso com seres no plano multidimensional, ou como você entenda, com seres desencarnados, né? Desde meus 14 anos. Quando eu fiz 16, eu passei a conversar com eles para encaminhá-los já, até os dias de hoje. Então imaginem com quantos níveis e tipos de seres eu já conversei. Então, primeiro você tem que identificar a frequência, você tem que identificar o que está acontecendo ali. E nesse momento eu já tinha identificado que era uma armadilha. E aí eu só observei, não respondi nem sim, não respondi não respondi nada. Aí veio uma outra pessoa, que inclusive eu conheço no plano físico, estava lá no plano multidimensional, e ela tinha um saco grande de dinheiro e ela disse: nossa, parte disso aqui nós podemos dar tudo para você fazer seu trabalho com os gatos. E passou com aquele saco de dinheiro assim, né? E aí ele se aproximou de mim e disse assim: e aí, vamos trabalhar juntos? Que esse dinheiro é seu. Você não está precisando de dinheiro? Então, vamos trabalhar juntos. Naquele momento que ele falou, vamos trabalhar juntos, eu entendi que ele era um dos chefões por trás das IAs, que eu tinha estudado, já há meses eu estava estudando, e que naquele dia tinha culminado, né, naquela minha descoberta da falta de integridade do uso das IAs.
eu entendi que ele era um dos grandes chefões ali por trás, movendo essas pessoas para esse uso das IAs sem moral, sem ética, sem respeito, como um roubo disfarçado mesmo, né? E aí, nesse momento que eu vi do que se tratava, eu disse para ele: eu não estou à venda. Ai, pra que eu fui falar isso? Mas eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. E aí, então, nossa, ele se transformou num monstro e aquele ambiente já não era mais o mesmo ambiente. A gente foi transferido igual assim em Matrix, né? Porque o plano multidimensional é assim, ele é muito rápido, né? Muito fluido. E a gente já se transportou para um lugar, já era um lugar aberto, estradas, árvores, era um lugar aberto. E daí já tinha ele, o exército dele, e eles começaram a atirar como se fossem bolas de plasma assim em mim. E daí, naquele momento, eu me retirei de lá e voltei rapidamente para o corpo. Quando eu acordei, eu estava molhada de suor e naquele momento, assim, eu tinha certeza absoluta, não foi preciso nem pensar, nem nada, que eu deveria excluir tudo que eu tinha estudado de IA até ali. E aí, nossa, fiquei no celular excluindo tudo que eu tinha salvo, possíveis cursos que eu ia comprar. E quero ressaltar mais uma vez, talvez no meio desses cursos todos que eu selecionei, tinha pessoas honestas, pessoas íntegras que iam ensinar a usar a IA com integridade, certo? Só que aí eu apaguei tudo. Apaguei tudo e apaga aplicativo que eu tinha baixado no celular. Aí eu falei, nossa, eu tenho que ir pro computador, porque no computador eu também baixei. E fui pro computador, o dia amanheceu, eu tava apagando coisas ainda. Aí eu sigo agora só com o ChatGPT mesmo, porque eu gosto de pesquisar artigos, né? Pesquisas de neurociência, até de remédios naturais para os gatos, né? Que eu tenho estudado muito. E o ChatGPT traduz para mim, de qualquer idioma, traduz para o português, resume pontos para mim, né? Faz tabela de como usar aquele tratamento e tal. Então eu continuei usando o ChatGPT para esse fim de pesquisa e estudo. Então é essa experiência. Então, por trás de tudo, existem sempre dois lados, porque nós estamos num planeta de dualidade, né? Então sempre vai ter luz ou sombra por trás de tudo, né? E você, nessa era agora de IA, deve ficar muito atento, viu? Porque logo mais você não vai saber mais nada. Por exemplo, podem pegar a imagem de um filho seu, de um neto seu, criar com IA, criar com a mesma voz, com o mesmo jeito, tudo igual. E daí pedir dinheiro para você, certo? E você não vai saber a diferença se é o teu neto real, se é criado por IA, você não vai saber. Então é importante nesse ponto que estamos e daqui para frente criar protocolos, né, entre as famílias. Olha, quando isso acontecer, a gente vai ligar. Você tem que atender, né? Quando eu ligar, ou então a palavra tal, a senha tal, tem que ter uma comunicação por trás, tá? E fiquem muito atentos à internet, tá? Por exemplo, apareceu para mim que na Rússia um lugar, né, um vilarejo, não sei, ou uma pequena cidade, ela estava coberta por uma nevasca até o 7º andar do prédio, né? E eu pensei, nossa, será que isso é verdade? Aí eu fui em notícias. E aí eu olhei em notícias, sim, estava acontecendo uma nevasca nessa região da Rússia, não sei se eu falei errado, da Rússia, tá? Sim, estava acontecendo. Aí eu pensei, nossa, então é verdade. Eu falei, nossa, que nevasca violenta, horrível, né? Aí, até que apareceu um morador da Rússia, né? Que sabe que o algoritmo é assim, você tá vendo aquele assunto, ele entra naquela bolha e vai mostrando. E aí ele disse, gente, eu moro na Rússia, isso daqui é inteligência artificial,
Não tem neve nesse ritmo, as pessoas não estão escorregando na neve, a neve não tá até o 7º andar do prédio. Gente, tem neve sim, teve uma nevasca sim, mas olha aqui, vou mostrar para vocês, gente, eu moro aqui, olha isso aqui não é real, isso aqui é mentira, gente, isso aqui é tudo IA. Então, se você não pesquisar muito, ou se você não conhece a pessoa, sabe? Você não vai mais saber o que é verdade e mentira. Então, muito cuidado com os canais sem rosto que você segue. Você não conhece aquela pessoa, ela apareceu do nada. Ela é real mesmo? O que ela está falando existe? Ela estudou aquilo, ela viveu aquela experiência ou é criado por uma inteligência artificial? Aquilo não existe, nunca existiu. Então, boas reflexões, gente. Abram os olhos, despertem, acordem.